Boa noite aos que estão aqui presentes e aos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, né? Também aos desencarnados. A história foi tão bem contada que eu só vim entender ela no final, porque a proposta realmente é essa, né? Eu fiquei o tempo todo pensando que era um diálogo entre um desencarnado, o doutor, e uma pessoa encarnada, sinceramente. Aí no final... Por isso que o pai não era ouvido pela filha, né? A não ser que ela fosse uma médium. Então foi muito boa a história. Eu também tenho muita admiração pela literatura dos amigos do Chico Xavier, né? Carlos Antônio Bacelli, Geraldinho Lemos, dentre outros, porque eles trazem uma lavra mediúnica maravilhosa, além de trazer os relatos de experiência, né, com o Chico, que para quem não teve a oportunidade de conhecer Chico pessoalmente, né, como alguns aqui de nossa cidade foram lá em Uberaba, visitaram o Chico, né? Apertaram a mãozinha dele lá na fila, né? A gente não teve, então a gente acaba conhecendo só as histórias que ainda assim nos encantam muito, né? Que vale muito a pena conhecer. Então, assim, numa visão, essa história é interessante. Agora eu tive esse insight. Essa história narrada, né, no Exórdio, ela também tem uma relação com a proposta que eu trouxe hoje, que é falar sobre guerra espiritual e autocompaixão. Porque, na essência, eu venho falar sobre comunicação espiritual, né? E nessa perspectiva, quando a gente fala de guerra, atualmente é uma palavra, talvez seja a palavra mais mencionada no mundo, talvez seja a mais pesquisada no Google, né? Eu não sei se vocês sabem, mas, historicamente, amor e chocolate são as palavras mais pesquisadas no Google. O chocolate é bom demais, né? Muito bem. Final do ano, viu? Pode mandar uma caixinha para mim que eu agradeço. Mas certamente a palavra guerra seja mais mencionada, né? O mundo já estava estarrecido com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né? Era quase que inimaginável ver um país europeu, né, dentro de uma zona de conflito armado e de tanta atrocidade, né? Tanta coisa lamentável. E aí o mundo acaba sendo surpreendido novamente com uma outra guerra, né, no Oriente Médio, né, que sinceramente foi uma surpresa, né, significativa. E fica a mente da coletividade presa a uma guerra numa visão macroscópica, né? É como algo que acontece fora de nós, né, fora do nosso país. Internamente nós já temos as nossas, né? A guerra contra a drogadição, né? As próprias famílias muitas vezes são dinamitadas, né? São grandes conflitos. Por exemplo, recentemente na aula da pós-graduação que eu faço, tem uma colega que ela é oficial de justiça. E ela disse: olha, eu vou precisar sair da aula porque eu vou ter que viajar para levar um comunicado do juiz de que um ex-marido que estava preso recebeu uma liberdade condicional. E, nesses casos, a ex-esposa tem que tomar conhecimento, né? Porque houve ali uma questão de violência, né, contra a mulher. Então, vejamos, a guerra que tanto nos deixa estarrecidos não está tão distante de nós, né? Está aqui, muito próximo. Ano passado eu viajei para São Paulo de férias, passei 15 dias lá e fui visitar um parente que morava numa região mais popular da cidade de Guarulhos, e eu fiquei teimando porque eu queria falar com minha esposa pelo celular na calçada da casa. E a pessoa disse: não fique aí, porque você pode levantar suspeita. Aí é uma coisa assim, que me deixou assim profundamente chocado, né? Diz: então eu vou ali para a esquina. Pior ainda, porque você pode estar lá e ser abordado por isso, por aquilo outro. Eu disse: fala, meu Deus. Então vejamos, né, algo que parece estar tão distante, né, incontáveis quilômetros, né, a nossa percepção, na verdade está aqui, pode estar na porta da nossa casa. Então há uma necessidade significativa do homem aprender a pacificar o seu coração, né? Tem uma pergunta lá do Livro dos Espíritos, né? Kardec como filósofo, né, fantástico,
que teve essa coragem moral de trazer, né, perguntas que a filosofia vinha ali levantando, criando tese e antítese, ou seja, nunca chegando a uma conclusão. Kardec também faz uma pergunta sobre a guerra, ao espírito da verdade. O que impele o homem à guerra? Aí a resposta: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado de barbárie, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Por isso é que, para tais povos, o de guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com a humanidade quando a sente necessária. Então vejamos, de fato é uma resposta, para mim, incontestável, que é a predominância realmente da natureza animal no ser humano. Vamos pensar do ponto de vista da história, né? Como nós acreditamos na reencarnação, eu quero acreditar que vocês também já refletiram e certamente aceitaram a possibilidade de ter sido um homem da pedra, uma mulher da pedra, né? Não é verdade? Aí imaginem espíritos extremamente inteligentes do ponto de vista intelectual. Um espírito dessa natureza habitando um corpo tão primitivo ainda, né? Porque o nosso corpo também ele é resultado de um processo evolutivo. E dentro de um contexto ambiental profundamente ameaçador, né? É por isso que até hoje o ser humano tem essa natureza animal. Predomina nele sentimentos de raiva, de ira, de ódio, de vingança, que são sentimentos típicos de quem se sente ameaçado, de quem tem sua sobrevivência ameaçada. Então, podem parar para refletir. Quando a gente se sente ameaçado, nós ainda tendemos a agir com raiva, com ira. Né? E aí, comportamentalmente falando, de forma agressiva. Né? Sintetizando toda essa gama emocional e sentimental que nós podemos vivenciar dentro de nós. Então, realmente, as guerras é resultado do transbordamento das paixões, que são esses sentimentos que têm uma conotação negativa. Né? Com muita frequência, eu recebo pessoas que vivenciam conflitos na família, na empresa, até mesmo na comunidade religiosa, porque tem dificuldade de ter autocontrole sobre a raiva, e às vezes até mesmo sobre o ressentimento. O que é o ressentimento? A dificuldade para perdoar, é aquela manutenção da raiva. Tem pessoas que pegam a raiva e permitem que ela cresça dentro de si, semelhante como quem é um jardineiro e planta ali uma semente de um abacateiro. Vai mantendo, vai fazendo a manutenção daquela raiva, vai todos os dias nutrindo, relembrando a situação que fez com que surgisse a raiva, né? Relembrando as pessoas, o contexto. Então é sempre nutrindo, preparando o solo, que é o coração, para aquela raiva crescer e chegar a um ponto de criar sombra e o sujeito pensar que ali é um lugar seguro para ela, um lugar confortável. Então é realmente, aparentemente, a guerra a lei do mais forte. Né? E nessas micros guerras que a gente vivencia na sociedade, na família, sempre tem alguém que se considera mais forte. Né? Então, na proporção em que a humanidade evoluir espiritualmente, assimilando como uma verdade, aceitando e deixando que isso se torne vida no comportamento, as verdades do Cristo, essa natureza animal ela vai não fazendo mais sentido de ser e o espírito vai se desfazendo dela. Por isso que nós tínhamos, por exemplo, como a gente menciona hoje já 2 vezes, a pessoa do Chico Xavier, né? Que eu gosto sempre de reiterar, que Chico ele foi um homem, vamos dizer assim, santo, porque ele soube colocar na vida dele como uma verdade as lições do Cristo e da doutrina espírita. Mas Chico era, na medida que tinha filas, talvez quilométricas, para apertar-lhe a mão, receber dele um olhar afetuoso, também ele sempre recebeu muitas pedradas. Né? Sempre foi muito contestado, a sua mediunidade sempre foi muito contestada, e ele sofreu maus bocados. Né? Agora imaginem vocês
quando a gente pensa em guerra, né? Imaginem-se que aqui, por um instante, não é um templo espiritual, mas é um calabouço de uma prisão. Que nós estamos sendo chicoteados. Não é com um chicote de um boi, né, de couro, não, é cujas pontas capazes de penetrar na carne humana e de fazer ele sangrar, né, sendo esbofeteados, vilipendiados. Quem de vocês não teria a capacidade de sentir ódio de um algoz de tal natureza, né? Pois é, Paulo de Tarso vivenciou isso em muitos momentos da sua jornada como apóstolo. Mas em um encontro que ele teve com Lucas, o evangelista, Lucas foi ao encontro dele, inclusive isso é também narrado brilhantemente em um dos filmes, né, recentes. Paulo ele vai ensinar a Lucas que a luta dele não é contra aqueles algozes que o maltratavam, que maltratava as suas vestes carnais, né? Ele vai afirmar da seguinte forma: não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quando alguém que segue a Jesus tem essa compreensão no fundo do seu espírito, pode falar. Penso eu que ele já deu passos evolutivos muito significativos. É como alguém que fala sem o auxílio do microfone, né? E agora fala com o microfone, né? Faz uma diferença muito grande, não é? Então Paulo, passando por todas essas situações de humilhações, por pregar o evangelho de Jesus, ele compreende que a luta dele não era contra a carne e o sangue, ou seja, não era contra o cabra encarnado, não. É contra as forças espirituais que conduzia o aparente algoz. Tem um princípio que o filósofo Gilbran fala, que é muito bonito. Foi-me ensinado que eu deveria amar os meus inimigos. Pois muito bem, eu logo me reconciliei comigo mesmo, porque eu descobri que eu era o meu primeiro inimigo. Então, nessa perspectiva, eu acredito que esse sujeito conseguiu compreender quando Jesus diz: amai também os vossos inimigos, né? Sobretudo nós que temos uma compreensão da transitoriedade da vida e da multiplicidade da vida, nós não podemos nos reservar o direito de nutrir mágoas por muito tempo, rancores, ressentimentos. Se alguém me subtrai esse copo, na atual existência, eu sou um homem trabalhador, dedicado aos estudos, né? À procura de viver uma vida ética, eu logo vou me sentir injustiçado, né? Se eu tiver um olhar cristalizado para o presente momento. Mas se eu despertar em mim a consciência da doutrina espírita, eu posso logo pensar: eu pude ter feito pior em alguma das minhas vidas. Por isso que não combina com a doutrina espírita a ideia da pena de morte, né? Claro, também não combina a parcimônia. Nós compreendemos que aquilo que alguém semeia, ela tem que ter a resiliência de colher, né? Mas veja, a resiliência de colher. Quando alguém tem a sua vida ceifada, ela perde a oportunidade de se arrepender e de ter a coragem moral de buscar reparar, não é? Buscar reparar. Então, vejamos.
Quando nós, à luz de Paulo, de Tasso, compreendemos que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, como ele coloca de uma forma muito poética, qual é o sentido que tem as guerras? Não é? Expansão de território, supremacia política. Se tudo é tão transitório, né? se o que está para nós como herança espiritual é um plano espiritual em que nós estejamos felizes, né? Quando o homem tiver a ambição de não querer fazer desse plano existencial a sua herança por meritocracia, mas sim um plano espiritual, eis que nós também vamos dar muitos saltos evolutivos, né? Porque a gente também não precisa agir como criança, né? No sentido da ingenuidade. Se em momentos difíceis nós pararmos para refletir, opa, é mais uma prova que vai testar meu processo evolutivo, que me permitirá ter um passaporte, por exemplo, para viver numa região espiritual como o nosso lar, não é? Em que nós estejamos numa condição de mais felicidade e em condições de ajudar aqueles que aqui ficarem. Isso não é consolador para nós perdoarmos alguém? Não é? Por isso que Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Se o reino dele não é deste mundo e nós queremos ser os seus seguidores, também nós temos que ter esse desejo de herdar não esse mundo, mas o mundo que Jesus preparou para cada um de nós. Permitam-me contar para vocês uma história. Eu gosto muito de exórdio, viu? Eu adoro história. Porque na dificuldade, muitas vezes, de parar para ler um livro, que às vezes não é tão fácil, né? Tem semanas que são difíceis. Eu busco sempre uma história que vá manter a minha consciência alinhada com o Evangelho de Jesus, com os valores da ética. Então tem uma história, por exemplo, que faz parte lá do budismo, né? Tinha um praticante do budismo, recém-iniciado na filosofia budista e na prática da meditação, mas que ao mesmo tempo ele sofria bastante. Tinha momentos de melancolia, de estar cabisbaixo, profundamente pessimista, se sentia muito abalado com as dificuldades da vida. Então ele decide procurar um mestre zen. Então ele viaja para o Tibete, viaja durante longos dias e consegue encontrar este mestre zen. E ao se aproximar, o mestre zen o acolhe com muito carinho, com aquela capacidade que só um mestre tem, né? O que te traz aqui, meu discípulo? Ele fala, são as dificuldades do caminho. Eu tenho praticado severamente a meditação, tenho me esforçado para não praticar a violência, mas eu sinto dentro de mim muita tristeza, me revolto facilmente com as pessoas. O mestre disse, filho, o que é que você busca? Ele disse, a felicidade, mestre. Pois muito bem. Deixa eu te dizer algo. Tu vais seguir aqui nesse caminho. No final dele, vai se deparar com um rio. Do outro lado da margem tem um baú. Dentro daquele baú tem a felicidade. Se você quiser, siga esse caminho e vá em busca do baú. Somente isso, mestre. Só uma dica. No caminho, as pedras que você encontrar, as recolha. Não se importe com os pesos dela. Recolha as pedras. Tudo bem, mestre. E o discípulo logo saiu avexado, como a gente diz aqui no Nordeste, né? Ele queria ser feliz. Então, quem tem feliz tem pressa, né? E ele foi embora. No caminho, se deparou com uma pedra, a segurou. Por um instante sentiu o desejo de colocá-la no bolso, por seguir a recomendação do mestre, mas disse, o mestre exagerou, eu não preciso dessa pedra. A deixou lá.
E na medida que ele ia caminhando, também ignorava as pedras do caminho. Quando chegou à margem do rio, visualizou o baú, onde tinha a felicidade, colocou os pés na água, mas logo retrocedeu, porque viu que o rio era mais profundo do que o seu corpo. E ele não sabia nadar. Ele volta super indignado para falar com o mestre Zen, e quando se depara com ele, diz: mestre, o senhor me enganou. Eu estive de frente para o baú da felicidade, mas não consegui atravessar o rio, porque era mais profundo do que eu. O mestre ficou surpreso: mas filho, só bastava ter estratégia para atravessar o rio. Por acaso você guardou as pedras que eu te pedi? As levou consigo? Não, mestre. Eram inúteis. Pois é, meu filho. Se você tivesse guardado as pedras na sua mochila, você teria tido como superar a profundidade do rio. Só bastava jogar as pedras no fundo do rio, pisar sobre elas. Claro que, metaforicamente, o mestre utilizou essa situação para dizer ao discípulo que ninguém alcança a felicidade desprezando as pedras do caminho. Que ele queria alcançar a felicidade, como quem dá um salto. Só que evolutivamente ninguém consegue nada dando saltos. A pós-graduação que eu estou matriculado são 24 disciplinas durante 24 meses, mais um TCC. Então, a aquisição do título perpassa pelo cumprimento dessas exigências. Se eu abandonar uma disciplina, as 23 não são suficientes para eu poder ter o direito de me identificar com aquela formação. Eu tenho que cumprir exatamente as 24. É fácil? Não. Mas é o caminho. São as pedras do caminho que eu tenho que percorrer. Aí na nossa existência, muitas vezes, vocês se deparam muito com isso, né? No centro espírita. Quando recebe alguém para fazer uma conversa fraterna, né? Quando na reunião pública vê alguém sentando pela primeira vez, ou às vezes pela segunda, e vê a pessoa profundamente consternada. Então a pessoa adentra ao centro espírita numa expectativa: vou encontrar a felicidade e a paz para a minha vida. Mas quando chega aqui, aí ouve de nós que vai ter que aprender a caminhar, recolher as pedras e valorizá-las, né? Aí muitas vezes as pessoas vão embora, nunca mais retornam. Em alguns momentos a gente pode até se sentir culpado. Será que eu não escutei bem a pessoa no diálogo fraterno? Né? Será que o que eu trouxe na reunião pública não teve um poder de tocar o coração? Não. É porque as pessoas geralmente são como esses discípulos. Querem o baú da felicidade, mas não querem trabalharem pela confecção dessa felicidade. Querem ela pronta. E interessante, se nós queremos evoluir espiritualmente, nos desfazermos dessa natureza animal que o Espírito da Verdade ensinou a Kardec, nós vamos ter que trabalhar, né, para ressignificar essa natureza animal, humanizando-a. Né? Então, no Brasil, por exemplo, no nosso contexto de microguerra, é estarrecedor o índice de pessoas que perdem a vida, muitas vezes por um smartphone que não custa um salário mínimo. E nós ficamos estarrecidos com uma guerra que está bem distante de nós, não é? Que muitas vezes essas nações já conseguiram resolver essas microguerras, sabia? Não é? Mas essas questões da natureza animal, nesse outro aspecto de ser mais importante do que o vizinho, ainda não superaram. Né? O meu país é o mais rico, é o mais poderoso. No entanto, dentro do nosso contexto, há microguerras. Né?
Aí a gente fica pensando o seguinte: puxa, onde é que está Deus nisso tudo, né? Onde é que estão os mentores nesse contexto todo? Né? Aí eu trouxe 2 recortes do livro dos médiuns. 2 não, 3. Que com a permissão de vocês, eu quero aqui explicitar brevemente. Né? Porque é outra máscara que precisa cair. Nós não somos tão somente nós. Nós também somos o resultado de uma influência espiritual. Não há como ser neutro, existencialmente falando. À luz da doutrina espírita, nós vamos estar sempre sob a influência de alguma fonte espiritual. Né? Aí, são as nossas buscas que vão determinar qual é a fonte que eu estou alinhado. É de espíritos evangelizados ou de espíritos materializados? Que a única diferença deles para nós é a ausência de um corpo físico, mas nutrem a natureza animal em sua personalidade, nutrem as paixões. Então Kardec, ele vai lá no livro dos médiuns descrever um perfil dos espíritos. Os espíritos bons não dão ordens nunca, não se impõem, aconselham. Esse não, os escutam, se retiram. Essa afirmativa aqui foi ontem parte de um diálogo que eu tive com uma pessoa que já fez parte de uma religião espiritualista, em que ele mencionou para mim, durante 12 anos que eu fiquei praticando essa religião, sempre me deixava estarrecido e eu não concordava. Sempre os espíritos que vinham se comunicar eram dando ordens, e era do jeito deles. Todo mundo tinha que obedecer, cegamente. Hoje eu entendo, claramente, que não são espíritos iluminados. Pois muito bem. E são esses que amedrontam as pessoas. Né? São esses que fazem parte do imaginário espiritual da coletividade que a maioria das religiões seculares exploram, né? Para imporem os seus dogmas. Né? Os maus espíritos são impetuosos, dão ordens, querem ser obedecidos e não se afastam. Todo espírito que se impõe traz sua origem. São exclusivos e absolutos em suas opiniões e pretendem ter sozinhos o privilégio da verdade. Exigem uma crença cega e não apelam à razão, porque sabem que a razão os desmascararia. É isso. Né? Então, todo aquele que se aproximar para se comunicar, dando ordens, né? Sendo impetuoso, não deve ser considerado. Né? Mesmo que tenha nomes belíssimos, né? Mesmo que se apresente sobre a historicidade de Bezerra de Menezes, mas se dá ordem, quer se impor, ou seja, a natureza animal, né? Eu tenho mais força do que você, então me obedeça. Né? Deixa que os espíritos iluminados, eles aconselham. Filho, não vai por esse caminho. Né? Porque esse caminho aqui não vai te fazer feliz. Vai corromper a tua paz. Né? Filho, é melhor que você tenha mais atenção com a sua vida espiritual. Trabalhe menos nos trabalhos do mundo. Busque estudar mais, busque ter mais atividades espirituais. É melhor, né? Sempre num tom de aconselhamento, de exortação, não é? Os bons espíritos não bajulam, aprovam quando se faz o bem, mas sempre com reserva. Ou seja, os bons espíritos, eles não enaltecem, né? Porque sabem que faltar com a humildade é um erro gravíssimo, não é? Quantos nos são, na atualidade, os líderes religiosos que têm uma compreensão excelente do Evangelho de Jesus, têm uma capacidade de persuasão de conduzir massas, né, para os seus templos, mas ao mesmo tempo lhes falta a humildade, né? O senso de autocrítica em alguns momentos. Perdem o bom senso comportamental, emocional. Os maus espíritos, eles estimulam o orgulho e a vaidade, né? Sempre pregando
a humildade, procurando exaltar a importância pessoal daqueles que sabem conquistar. Né? Então nós temos que ter muito cuidado. Né? Muito, muito cuidado mesmo. Né? Quantas não são as vezes que nós, ao estudarmos a biografia de Chico Xavier, nós nos deparamos com Emmanuel exortando, né? Aconselhando. Tem uma história contada por uma das pessoas que conviveu com o Chico, que diz que em um momento o Chico estava estudando. Olha que interessante, Chico estava estudando. Mesmo com toda a lavra mediúnica que ele deixou, ele estudava. E Chico estudando, Emmanuel aparece, né? Como a gente gosta de usar a palavra, né? O verbo aparecer, né? Como se tivesse surgido do nada. Mas Emmanuel aparece, vamos assim colocar. Para Chico de Chico, você não responda mal. Você trate bem o espírito que vai vir. Chico ficou assim sem entender nada. Aí quando Emmanuel dá essa exortação, do lado esquerdo, aproxima-se um espírito para provocar Chico. E provocava Chico de todas as formas mais vis. E Emmanuel disse: Chico, tu não respondes. Aí Chico, como ele tinha uma sintonia maravilhosa com Emmanuel, né? Que muitas vezes essa é a nossa problemática. A gente tem dificuldade de estabelecer uma sintonia plena com os nossos mentores. E aí escorregamos com muita frequência. Chico se ajoelha e começa a orar. Jesus, que esse meu irmão aqui do lado que me provoca, encontre a paz em seu coração. Que ele entenda o verdadeiro amor. E Chico começa a fazer uma oração de intercessão. E Chico começa a sentir que a energia daquele espírito, entre aspas, mal, começa a enfraquecer até que ele se acalma. Aí Chico, quando termina a oração, o espírito olha para ele e diz: Chico, bem que me disseram que com você não é fácil. Foi embora. Compreende? Então, o Evangelho de Jesus é força espiritual para nós, nos nossos contextos de guerra. Por isso que Jesus nos ensinou: orai por aqueles que vos perseguem. Né? Paulo de Tarso compreendeu a proposta de Jesus, porque não é contra a carne nem o sangue a minha luta, nem as vossas lutas. É contra forças e potestades, né? Eu fico maravilhado e imaginando, viu? Paulo de Tarso lá no calabouço e vendo aquela egrégora de luz, né? Ele em sintonia. Então, assim, aparentemente ele um derrotado, né? Um desgraçado, mas numa sintonia maravilhosa com a espiritualidade superior, né? E vendo aquela espiritualidade inferior que provocava toda aquela situação ali, né? Com um olhar de compaixão, mas ao mesmo tempo compreendendo: vocês não vão se postergar nessa vida maléfica, né? Aí eu pergunto a vocês: será que essas relações espirituais que todo ser humano vivencia, elas têm a capacidade de enlouquecer alguém quando ela não é benéfica? Será? Sim, né? Sim, sem dúvida, né? Sem dúvida. Rapaz, Marcos, sua companheira é muito sábia, viu? Tu cuida de estudar, viu? Tu ama essa mulher, cabra? Tu ama? Eternamente, né? Mas tu estuda, viu? Se trabalha muito, porque senão ela vai... Tu vai estar lá no nosso lar, ela num plano mais ainda superior. Aí tu vai... Tu vai esperar? Tu espera? Eita, isso é que é amor de verdade, viu? Tu acha que é o contrário, hein? Então, Kardec até fez essa pergunta ao Espírito da Verdade, né? Que está lá no livro dos médios, né? A subjugação corporal levada a certo grau poderia ter por consequência a loucura? Resposta, né? Sim, uma espécie de loucura cuja causa é desconhecida do mundo, mas que nada tem a ver com a loucura comum. Entre os que chamamos de loucos, muitos há que são apenas subjugados. Precisam de um tratamento moral, enquanto os tornam loucos verdadeiros com os tratamentos corporais. Quando os médicos conhecerem bem o Espiritismo,
saberão fazer essa distinção e curarão mais doentes que suas duchas. As duchas eram um método esdrúxulo, lá do início do processo de cuidado com a saúde mental das pessoas que eram tidas como loucas, né? Mas vejam, aqui, e nós no Centro Espírita temos muito essa convívio, né? E sabemos que muitos processos de sofrimentos que aparentemente são loucuras, né? Um desarranjo tão somente psiquiátrico e psicológico é, na verdade, o efeito de uma relação espiritual nociva, que nós compreendemos como uma obsessão por subjugação, né? Mais uma vez, vou pôr essa parte aqui. Mais uma vez, as relações espirituais causando uma guerra, né, para a existência de cada um. Eu gosto muito de trabalhar com as duas faces da existência humana, o lado iluminado e o lado trevoso, né? Porque nós ainda vacilamos muito, ficamos transitando de um lugar para o outro. Pelo menos eu sou assim. Eu tenho que estar todos os dias muito atento. Lá no livro, um livro belíssimo, Memória de um Suicida, quando o espírito, né, Camilo, começa a ser tocado profundamente pelo sentimento de arrependimento, ele é tomado por uma motivação, que é a da reparação. O Evangelho nos ensina isso, que é preciso que o ser humano ele se arrependa, que ele expie e depois ele repare. Então o espírito Camilo chegou a uma fase de reparação. E ele, que era um escritor famoso em Portugal, tinha uma lavra literária maravilhosa, mas ele também se ressentia muito de não ter deixado nenhum legado espiritual em tudo que ele escreveu. Interessante, né? Quando a pessoa está do lado de lá, como a percepção sobre a sua vida muda, né? E ele, inclusive, ele diz, eu quero deixar uma obra cujo conteúdo possa ser uma oportunidade das pessoas que pensam em suicídio, ao saberem das consequências, desistirem. Ou seja, um conteúdo que tem uma capacidade de prevenção do suicídio, né? Olha que maravilhoso. Então, nesse contexto, dentro desse contexto também, outros espíritos suicidas, quando também foram tomados pelo sentimento de reparação, decidiram pedir autorização para auxiliar nos trabalhos mediúnicos da Terra, né? E terem uma participação para conscientizar aquelas pessoas que procuravam os centros espíritas, que tinham a ideação suicida, de desistirem, né? Mas aí eis a dificuldade: encontrar os trabalhadores na Terra preparados para um trabalho de tal importância, né? Então, o livro vai fazer a narrativa que alguns médios afirmavam: eu já tenho muitos trabalhos no centro, não posso me comprometer com mais outros, né? Outros tinham a vontade, mas não estavam preparados moralmente. Olha aí. Mas o livro faz a descrição de um médium, e eu quero encerrar essa fala de hoje, né, falando desse médium, o médium Fernando, né? O médium Fernando, ele exercia atividades profissionais na própria inspetoria de polícia, como adepto, que era a terceira revelação, vem procurando, tanto quanto possível, testemunhar os preceitos do divino missionário. Dentre os inúmeros atos generosos que vem evidenciando como espírita cristão, destacaremos o interesse tomado pelos encarcerados e sentenciados, aos quais procura assistir e servir. Leva-lhes um raio de amor em cada visita que lhes faz. Infunde-lhes esperança aos corações desfalecidos. Acalma-lhes a revolta interior com a suavidade fraterna e boa da sua palavra inspirada, de onde jorram esclarecimentos regeneradores para desatar-lhes a sede de justiça e proteção. Então vejamos, um homem que trabalhava dentro de um sistema carcerário, que poderia ver aqueles homens ali
sentenciados à prisão como as escórias da sociedade, porque eles são vistos geralmente assim, né? Mas ele era tomado de uma profunda compaixão e sempre levava uma palavra de generosidade que lhes inspiravam ao arrependimento, né? Tem médium moralmente mais capacitado para trazer comunicações de espíritos suicidas, de trazer comunicações de espíritos mentores que vão ajudar na prevenção de novos suicídios, né? Alguém que toca na sua prática profissional terráquea, né? Inspetor de polícia, naquilo que há de mais trevoso no ser humano, que é a sua violência. A violência chega a tal ponto de tirar a vida do outro, o patrimônio do outro. Mas assim ele não se deixa dominar por uma visão cristalizada da vida presente, porque ele compreende à luz da terceira revelação, que nesse caso é a doutrina espírita, ele era adepto da doutrina espírita, que aqueles espíritos um dia se tornarão anjos, né? Porque ninguém está afadado por tempo indeterminado a ser mal. Então, inclusive, é importante fazer essa reticência nessa parte final da nossa fala, que os espíritos, entre aspas, maus, que vêm trazendo más sugestões, na essência não são maus, são luz, só que eles precisam descobrir essa luz dentro dele. Se nós hoje nos comportamos como espíritas, dentro de um contexto de pessoas que buscam cotidianamente ter um comportamento evangelizado, um coração evangelizado, é porque nós também descobrimos as nossas trevas. E a gente busca trabalhar a transformação dessas trevas em luz, né? E permitindo que aquela luz que há dentro de nós, ela resplandeça e tome conta do nosso ser, né? Então, nessa perspectiva, a gente precisa compreender o seguinte: a gente realmente vive numa guerra espiritual, vive, mas aqui vai vencer é o bem, né? É o bem, né? Hoje eu não me vejo, por exemplo, fazendo um mal a alguém a tal ponto de tirar-lhe a vida. Mas e quem eu fui em vidas passadas, né? Quem eu fui? Então, nós temos que compreender nessa perspectiva, né, as coisas. E compreendemos que nós não estamos sozinhos, né? Basta a gente buscar nos alinhar ao bem e sempre estimular no outro o bem. Para concluir, tem um vídeo que passa, que eu vi recentemente no Instagram, em que vinham duas senhoras que os sinais corporais, a forma como elas interagiam, deveriam ser duas senhoras adeptas de alguma igreja protestante, que elas iam com uma Bíblia nas mãos, e conversando, e aproxima-se dois rapazes numa moto e as abordam, né, para assaltá-las. Uma delas se assustou, a outra levantou os olhos para o alto, pegou a Bíblia e colocou na cabeça do rapaz e começou a orar. O rapaz com a arma na mão e ela com a Bíblia na cabeça do rapaz, orando. E o rapaz, em um dado momento, se ajoelha, guarda a arma na cintura e se abraça com essa senhora, não é? Essa mulher começa a compreender, com certeza, que o Evangelho de Jesus tem um poder maior, não é? Inclusive para transformar vidas que aparentemente são intransformáveis, não é? Por isso que nós temos que ter dentro de nós sempre um sentimento de justiça, não é? Não é parcimônia, é justiça, mas justiça à luz do Evangelho de Jesus, não é? E justiça é, meu irmão, minha irmã, você vai colher o que você semeou, mas eu acredito que você um dia será uma pessoa iluminada, né? Tem muita literatura que também trata de pessoas que foram presas, condenadas por crimes horríveis, e quando estão dentro da prisão têm um grande despertar espiritual, e quando saem não mais praticam crimes, do contrário, dão o seu testemunho, né, de que é possível mudar, né? Não é uma tarefa fácil, mas é a nossa missão. E para concluir, cada um de nós tem nossas guerras, né? Nós temos que pedir todos os dias forças ao grande mestre da vida para vencer essas guerras. Lá na carta de Efésios, em capítulo 6, em que Paulo vai iniciar falando que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ele termina da seguinte forma: revigorai-vos
no Senhor. Chega, eu me arrepiei agora. É em Jesus que nós vamos revigorar as nossas forças, né? Se nós estamos diante de uma grande guerra, mas a gente tem o grande mestre que toda a guerra vence, que é Jesus, né? Então, que Jesus ilumina cada um de vocês, né? O Natal está se aproximando, que Deus abençoe essa casa, que Jesus esteja sempre nascendo no coração de cada um de vocês, né? Sempre. Que assim seja. Obrigado.